O símbolo do autismo é aquele quebra-cabeça. Sim. Então, nunca as peças vão encaixar e ficar para sempre encaixada. A qualquer momento pode desestabilizar e desencaixar. Por isso que é aquele quebra-cabeça. A gente faz terapia para as peças encaixar, mas a qualquer momento a peça pode desencaixar, pode faltar uma peça. O quebra-cabeça representa isso, a instabilidade. Que aula, né, gente? Que aula que a Pamela falei pra vocês, hein? Curte, comenta, compartilha, envia pra todo mundo, porque é aula. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da doutora e o tema de hoje é maternidade atípica. Para você que é mãe e acabou de receber o diagnóstico clínico do teu filho, acompanhe esse programa porque hoje eu tenho a honra de receber aqui uma convidada incrível, a Pamela. Pamela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, doutora, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Estávamos aqui já nos bastidores, nos emocionando com tantas histórias. Conheci a Pamela no ano de 2024 e desde então eu não paro de admirar a força que essa mulher tem, que ela transmite para nós. É um exemplo de mulher guerreira, de mulher forte, que eu quero que você acompanhe cada detalhe desse programa que está imperdível. Pamela, gostaria que você dividisse conosco um pouquinho da sua história. Meu nome é Pamela, eu tenho um filho atípico, né? Tenho a minha filha típica, que ela não tem deficiência, e tenho o Theo, né? Uma criança autista. E esse mundo atípico me fez buscar mais conhecimento, mais informações, porque quando a gente recebe o diagnóstico da criança, a gente fica perdida, né? Porque nenhuma mãe vem com manual de instruções. Mãe atípica, então, né, nem se fala. E é difícil assim a gente perceber que o nosso filho tem algum certo atraso, que o nosso filho é diferente dos outros, né? Até mesmo do outro filho, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente compara e é até bom essa comparação. A minha filha teve um desenvolvimento adequado em todas as faixas etárias, já o Theo não. Eu fui percebendo na introdução alimentar que ele era diferente. Ele foi um bebê super tranquilo, ele dormia bem, né? Ele amamentava bem, mas na introdução alimentar eu percebi que o Theo, ele não conseguia mastigar com os alimentos. Eu colocava o alimento na boca dele e ele não sabia nem engolir e nem cuspir. Ele tremia e derrubava o alimento da boca. Poderia ser uma fruta, uma papinha. E eu vi que estava demais e eu procurei o médico. Eu falei, doutor, meu filho não se alimenta. Quanto tempo ele tinha nessa época? 6 meses. 6 meses. Que é a introdução alimentar, né? E aí o médico falou, não mãe, isso é normal, porque ele ficou só no peito, que eu não dava nem água, chá, nada, era só o peito, enfim. E aí eu fui vendo que eu por si sozinha, porque assim, os médicos eles não dão muita atenção se você não chega com muita informação, né, com muitos pontos ali para eles. Eles falam assim, toda criança tem seu tempo, mas nem toda criança tem seu tempo, por isso existe um marco de desenvolvimento. E aí eu fui ver que o Theo tinha dificuldade de engolir, ele não sabia deglutir os alimentos, mastigar. Até hoje ele tem dificuldade na mastigação, né? E aí eu fui tentar estudar para ver como eu ia ensinar o Theo a mastigar. E isso na pandemia. Aí fui fazer um curso, eu fiz um cursinho de fono online mesmo, na época da pandemia, e eu vi que o Theo, ele tinha dificuldade não só na mastigação, que foi que esse curso de fono me levou para comunicação. O Theo não se comunicava muito bem, já estava na fase dele mandar beijo, dele dar tchauzinho, e ele não fazia essas coisas. Então eu vi que a comunicação dele estava atrasada, consequentemente eu vi que a fala estava atrasada.
Só que assim, um bebê de 6 meses não fala. E aí foi passando o tempo, o Theo fez 7, o Theo fez 8, o Theo não balbuciava, não falava mamãe, nem dá. E aí, eu nesse cursinho de fono, eu comecei a aprender a ensinar o Theo a mastigar. E aí voltei no médico depois, novamente, o Theo estava com 8 meses. Foi quando um enfermeiro falou pra mim, olha mãe, o Theo tem muitos sinais de autismo. Ele ficava se balançando, até hoje ele faz, né, que é a estereotipia, para se regular, ele ficava se balançando, fazendo flerte com as mãozinhas e não balbuciava nada. E aí foi quando o enfermeiro encaminhou a gente para o neuro. E aí a gente esperamos sair essa vaga do neuro, que o município não tinha, né? Neuro, aí encaminhou lá para Várzea Paulista e foi quando a gente foi encaminhado para a PAI de Várzea Paulista e até hoje ele passa lá na PAI. E aí o neuro viu que ele tinha muitos sinais de autismo e falou para mim, mãe, a gente vai fazer uns testes para realmente ter certeza se ele tem autismo ou não. Então ele começou a passar na PAI de Várzea com que idade? Ele foi encaminhado para lá, ele ia fazer 1 aninho de idade ainda. E ele tá com quantos anos hoje? Ele tá com 5. Então não foi agora, 2024, 2025, não, que ele foi encaminhado. Já desde quase 1 ano de idade ele faz acompanhamento lá. Ele faz acompanhamento. Certo. Ele foi encaminhado, ele ia fazer 1 ano de idade, mas até sair a vaga, tudo, quando ele começou a passar lá realmente, ele já tinha 1 aninho, tinha acabado de completar 1 ano. E aí você, com essa dica do enfermeiro, você foi buscando alguns exames, algum tipo de diagnóstico, né? E a pergunta é, tem algum exame específico para dizer, para concluir que aquela criança ou adolescente tem transtorno do espectro autista? Não tem um exame que comprove que a pessoa tem o autismo, né? São testes psicológicos. Eles vão analisar o comportamento da criança, o desenvolvimento da criança. Tem alguns exames que os médicos pedem, mas para descartar qualquer outro tipo de deficiência, de atraso, de transtorno, né? Eles pedem geralmente o exame Bera, que é um exame do ouvido, para saber se a criança escuta bem, se ela não tem nenhuma perca auditiva. Eles pedem ressonância também, para ver se não tem alguma falha, né, neuronal, se não tem nenhuma malformação no cérebro. Mas todos os testes que fazem são psicológicos. O psicólogo, fono e TO. Elas analisam o comportamento da criança e vê se está atrasado, qual o nível de atraso, para dar um nível também. A criança tem, ele é autista e ele tem o nível 1, não, ele tem o nível 2. E aí são tudo com mapeamento psicológico que eles fazem. E você falou uma questão muito interessante, que é inclusive o nosso objetivo aqui no programa, levar informação, né? Muitas pessoas, como você disse, se você não leva alguns pontos para o médico, muitas vezes ele não vai com aquele mesmo afinco para investigar a situação clínica que o paciente tem. Quem que te orientou? Você teve alguma orientação específica? Não, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre gostei muito de pesquisar, estudar e ter informação. E aí eu fui pra internet, nem tudo que tá na internet é verídico, é verdade, mas muita coisa a internet ajuda a gente bastante. E aí eu fui pesquisar na internet e pra mim chegar com bastante material pro médico, o que eu fazia? Gravava. Aí eu comecei a gravar tudo que eu achava que meu filho estava fazendo que não era, vamos dizer assim, normal, né? Ele caía e ele não chorava. Eu falava, nossa, né? Que bonitinho, tá caindo, não tá nem chorando. Só que aquilo ali já era sinal do autismo. Ele tem pouca resistência à dor, ele não sente muita dor. Ultimamente agora, esses tempos, ele caiu e quebrou o braço. Eu só vim perceber que ele quebrou o braço no dia seguinte. Porque ele caiu, levantou, ele fez um chorinho e vida que segue. E eu vi que ele não estava fazendo os movimentos direito, então eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí.
E aí eu comecei a filmar o dia a dia dele, filmar as coisas que eu via. Como ele balançava muito a mãozinha, no início eu achei que ele estava aprendendo a dar tchau. Eu falei, o Theo já sabe dar tchau. Só que aí era muito repetitivo, era o dia inteiro balançando a mãozinha. E aí eu filmei isso, o jeito que ele comia, eu filmei. Aí eu levei vários vídeos pro médico e falei, olha, doutor, ele faz isso repetidamente em casa, em várias situações. Porque não é só chegar e falar pro médico, meu filho faz isso e isso. Aí ele analisou as imagens, foi que pediu os testes, né, com a psicóloga. E aí, percebendo que ele não se alimentava muito bem, você foi buscar um curso. Também foi iniciativa sua? Sim, foi iniciativa minha. Pesquisando muito na internet, eu comecei a fazer o curso de fono e eu vi que ele tinha atraso, né, na mastigação, então eu não sabia mastigar. E aí eu vi que a mastigação dele não estava correta, fiz um cursinho e deu que ele não estava, não só a mastigação, mas também o Theo estava com atraso na comunicação. Ele não se comunicava muito bem, na verdade já era para ele estar fazendo coisas da idade dele que ele não fazia, não dava tchau, não mandava beijo. E ele não olhava nos nossos olhos. Até hoje ele tem pouco contato visual, mas naquela época ele tinha muito pouco. Se a gente forçasse olhar para ele, ele desviava o olhar, ele até chorava. Aquilo incomodava, contato visual no Theo incomodava ele de uma certa forma que fazia ele chorar. E você chegou a fazer algum outro curso direcionado às questões do autismo? Sim, eu fiquei meio perdida, né, quando eu peguei o diagnóstico do Theo. E aí eu tenho uma amiga que ela já tinha o diagnóstico do filho dela, a Carla Gabriela, com certeza Carla deve estar aí assistindo. E eu perguntei pra ela, falei, amiga, eu tô perdida, né, eu sei que um dos seus filhos tem autismo e você consegue me dar uma direção? A gente sempre tem uma mãe que apoia a outra, né, a gente é uma família, vamos dizer assim, uma corrente. E aí ela me falou do grupo, né, da associação Mães de Francisco Morato. Foi quando ela já estava nesse grupo, ela me apresentou o grupo e aí eu estava vivendo um período de luto, né, por que comigo, por que com meu filho, né, e se questionando. E eu vi que não era só comigo, não era só com meu filho. Porque no momento que você recebeu a confirmação, deve ter sido um susto. Sim. Primeiro a gente busca o diagnóstico, porque assim, a gente vê que a criança não está desenvolvendo, que ela tem alguns atrasos e a gente quer saber o que fazer para ajudar o filho. Eu fui atrás de informação, né, de estudar, de pesquisar para conseguir ajudar o meu filho. E aí quando a gente pega o diagnóstico, às vezes é um alívio, agora eu já sei o que ele tem, então eu vou ter uma direção para onde seguir. E muitas vezes, a maioria das vezes é um luto. Aí a gente vive o luto de se questionar, por que comigo, por que com meu filho, por que eu, Deus, e às vezes a gente questiona com Deus também, por que isso? E aí a gente encontra, né, outras mães que estão passando por isso, que já passaram a fase do luto e que conseguem direcionar a gente. Aí nesse grupo de mães, eu conheci outras mães que me deu mais forças. Eu falei, não, eu tenho que, já que não tem um manual, já que não tem ninguém que chegue e me fale, olha, Pamela, agora você vai fazer assim, assim, eu fui atrás do conhecimento, eu fiz um cursinho de aba para pais, e aí eu desde então aplico o método aba em casa com o Theo. Em casa, o aba é assim, a gente vive o dia a dia, eu aplico em casa, na rua, na escola, na terapia, a gente faz aba o tempo inteiro. E foi que ele foi desenvolvendo e lá, passando lá na PAI, eles dão muita orientação para nós mães.
A gente entra na sala com eles e a psicóloga passa algumas coisas pra gente. Aí tem épocas, né, que as crianças já entram sozinhas, mas elas sempre vêm e dão feedback pra gente, né? Tem esse contato, olha mãe, a gente estamos trabalhando tal coisa, foca nisso. Então elas estimulam a gente a estimular a criança em casa, porque assim, ali na terapia ele fica meia hora com a psicóloga e o resto das 24 horas do dia eles estão com a mãe. Se a mãe não procurar estimular essa criança, é muito pouco tempo de estímulo, né? Então a gente tem que estar buscando conhecimento para ajudar os nossos filhos e ajudar outras pessoas também, né? E que nem é o caso, como eu entrei nesse grupo e fui me inteirando, e aqui desse luto eu tirei a força para lutar pelo meu filho e estudar e pesquisar mais sobre. Foi quando veio a proposta de algumas amigas que me incentivaram a entrar no Conselho da Pessoa com Deficiência. Você vê, gente, essa mulher é incrível, né? Ela foi buscar conhecimento, foi buscar apoio. E conta um pouquinho pra gente sobre essa informação nova aí, que tem muita gente que não sabe, mas é de grande relevância esse papel que a Pamela desenvolve. Tem vários conselhos, né, no municipal. Eu faço parte do Conselho da Pessoa com Deficiência aqui do município. Teve uma votação, eu me candidatei, eu fui votada, as amigas me apoiaram, né? Ai, Pamela, por que você não se candidata? Você é bem inteirada nas causas sociais, nas ações, vai, você fala bem, isso aqui. Aí eu me candidatei. Então não é uma comissão, não é uma indicação, você foi eleita. Foi votada ali, tudo bonitinho. É voto aberto para a população? É voto aberto para a população. Esse ano, na verdade, foi o ano passado a eleição. O ano passado a eleição foi por link. A gente mandava o link para os nossos amigos, conhecidos, e as pessoas iam votando. E aí foi por meio de votação, eu tive uma quantidade de votos e entrei para o conselho. Atualmente eu estou conselheira da pessoa com deficiência do município. E qual é o seu papel lá? O que a conselheira faz? A conselheira aconselha. O que a gente faz? A gente leva as dificuldades do dia a dia para o poder público, né? O poder público, para quem assim não sabe, é o pessoal da prefeitura, vamos dizer assim. Eu faço parte da sociedade civil, que é o povão, e o poder público é o pessoal da prefeitura. Então, a gente que somos da sociedade civil, a gente leva o que tá faltando. A gente discute políticas públicas com quem realmente vive na pele. Aí eu levo as dificuldades que eu tenho com o meu filho entre saúde, educação, transporte. Tem pessoas PCDs que tem baixa visão, que é cega, leva as dificuldades. Olha, aquela calçada, eu fui passar ali em tal rua aquele dia, a calçada não estava adequada, a boca de lobo lá, o bueiro estava aberto, é um risco pra gente. Então a gente sinaliza o pessoal da prefeitura no que eles têm que trabalhar, o que é de mais extrema importância naquele momento. Porque eles estão ali na prefeitura, eles estão lá, vamos dizer assim, no ar-condicionado e não sabem as reais dificuldades que a gente passa aqui no município. Então a gente sinaliza, a gente mostra, tem a comissão de visitas, a gente faz visita nos postos de saúde, escola, Santa Casa, UPAs, enfim. E tem várias, o conselho é dividido em comissões e cada comissão fica com uma parte de fiscalização, vamos dizer assim. A gente não só fiscaliza, a gente trabalha junto com o município para melhora, né, da população. Então perceba, você que é munícipe daqui de Francisco Morato, pode procurar essas comissões, sim, né, e apresentar ali a sua demanda, a sua necessidade, o que você verifica no município, seja questões de educação, de transporte, de saúde. Pode procurar as conselheiras, as comissões e levar essa demanda que ela irá para frente. Sim, toda segunda terça-feira do mês a gente tem reunião.
temos uma reunião lá na prefeitura e ela é aberta ao público. Se a pessoa quiser participar da reunião, pode participar também, e também ela é online. A gente disponibiliza o link para a pessoa, se ela não tiver disponibilidade de ir até a prefeitura, ela participar da reunião de forma remota também. Muito bacana. E nós temos diversas leis, federais, estaduais, municipais, mas mesmo assim é necessário que tenha a fiscalização, porque não basta a letra da lei, né? Se nós pararmos aqui para falar de lei, temos diversas leis aí, desde a Constituição Federal para cá, tem muita coisa para acolher a pessoa com deficiência, para acolher o ensino efetivo, a educação inclusiva, que não basta você colocar na escola ali, mas está na lei que pode ter um AEE, né? Está na lei que eu tenho que colocar um cuidador, mas não confundir conceitos do que é um cuidador com o que é um AEE, não confundir o que é um professor especializado. Essa criança, esse adolescente precisa de um apoio, como o nome inicial já foi dito e explicado, atípica. A criança ou adolescente precisa de uma atenção diferente para que ela consiga acompanhar o restante da sociedade em igualdade de condições. Ainda que as suas barreiras sejam limitantes, ela precisa ser incluída efetivamente. Assim como nós falamos de preferência, fila preferencial, né? Na lei é dito até antes do idoso, a pessoa com transtorno do espectro autista, porque muitas vezes ela não consegue ficar naquele local com aquela quantidade de pessoas, com aquele movimento, aquele barulho por muito tempo. Então ela tem prioridade acima do idoso, inclusive. Sim, muitas pessoas não conseguem, você melhor do que eu pode explicar, né? Muitas pessoas não conseguem distinguir o que é preferencial e o que é prioritário, né? Algumas deficiências são prioritárias, né? Então, a pessoa no espectro autista, ela tem a prioridade, porque assim, ela tá ali na fila e por enquanto tá tudo bem, tá? Mas quanto tempo ela consegue esperar numa fila? Às vezes 2 minutos, 5 minutos, meia hora, vai depender do indivíduo. Mas aquela espera pode gerar gatilhos e gerar uma crise muito maior e ser um transtorno ali que não vai conseguir esperar, a criança pode se autolesionar, querer quebrar tudo, não entender o porquê daquela espera. E aí tem essas diferenças, né, entre prioritário e preferencial. Um assunto que não é muito falado também e que, assim, quando a gente recebe um diagnóstico, não é só a criança que recebe o diagnóstico, né? A família toda recebe aquele diagnóstico. E principalmente os irmãos. Ninguém fala nos irmãos. E aí, aquela criança, ela deixa de viver a infância dela também, de certa parte, para ajudar a criação, né, da criança com deficiência, para ser o apoio da mãe, porque às vezes a mãe ali é sozinha, tem muitas mães que é mãe solo, enfim, e tem muitas mães que é casada, mas o pai está sempre trabalhando e a mãe se apoia em quem? No irmão. Aí deixa a criança, às vezes com o irmão, ou então precisa muito da ajuda do irmão para estar ali, né, brincando, estimulando. E assim, às vezes para sair, eu não vou no parque porque eu não consigo levar o Theo no parque, ele vai se desregular, enfim. Aí a gente acaba deixando de viver a infância da outra criança por focar muito na criança com deficiência, mas ela requer mais ajuda. Só que isso acarreta também, né, na vida do irmão. E assim, alguns irmãos entendem, mas se retraem, outros irmãos acabam sendo mais explosivos. E eu acho que precisava assim de um olhar pro irmão, para aquela criança também, sabe? Um tratamento. A minha filha, ela faz terapia também. Eu vi que ela tinha essa necessidade, porque ela começou, assim, quando o irmãozinho chega, geralmente o irmão mais velho começa a sentir ciúmes. Sim. E se essa criança tem um diagnóstico e requer realmente mais atenção, esse ciúmes vai ser dobrado, porque até a gente colocar na cabecinha dela, olha, o seu irmão tem mais atenção porque ele tem uma deficiência, porque ele é autista, e aí ela ficava se perguntando, por que você sai todos os dias com o Theo e você não sai comigo?
Paloma, eu vou sair com você. Aí eu fui me moldando de fazer no dia das meninas, aí tem um dia que eu faço o dia das meninas com ela, a gente senta, a gente come pipoca, assiste um filme, ou então, é o dia do pagamento, né? Vamos lá no centro receber o pagamento, vamos passar na lojinha, comprar uma coisinha pro seu cabelo. Só que até a gente conseguir se ajustar em tudo isso, a criança já tá sentindo ali, sofrendo. E aí eu percebi que ela estava, né, com essas dificuldades de aceitação, de entendimento e entrando na pré-adolescência. E aí eu procurei ajuda e procurei um tratamento psicológico para ela. Não achei, tive que pagar, né? Hoje ela faz tratamento com a psicóloga e aí a psicóloga foi direcionando ela, fazendo ela entender que o irmão precisa de mais ajuda, não é que a mãe ama mais o irmão, ama os dois igual. E hoje ela me ajuda com ele, mas tem tantas questões que precisam ser abordadas e acho que deveriam pensar em algo assim, políticas públicas. Tem o dia da mãe atípica, mas tem o que para os irmãos, né? E o dia da mãe atípica tem o que para a mãe atípica também? O que tem no dia da mãe atípica? Por quê? É uma boa pergunta, é uma boa colocação. Porque o dia da mãe atípica, o dia da mãe atípica teve uma votação, as mães decidiram entre elas que seriam o segundo domingo do mês de maio, né? É o primeiro domingo, é o dia das mães. Sim. E aí o segundo domingo é o dia da mãe atípica. E aí tem um evento nessa data. Acho que conscientizar seria a palavra, não comemorar, porque ninguém comemora uma deficiência, né? Então acho que é um dia de conscientização. E então foi o primeiro ano que teve no dia da mãe atípica que está surgindo, né? Algo para as mães. Eu não sei porque realmente eu não participei do dia da mãe atípica, né? Eu não tive nada que comemorar esse ano de dia de mãe atípica, então não participei, não consigo falar um pouco do que tem no dia da mãe atípica aqui no município, mas eu sei que tem algum evento, né, pro dia da mãe atípica. E é muito importante observar isso, né? É a questão de percepção e de gestão do tempo, né? Porque muitas vezes parece que o dia é muito curto e a gente não vai dar conta de nada. E como você disse no início, não vem um manual, né? Quando nasce o filho, ninguém te entrega um manual. E principalmente quando é uma criança atípica, você lidar com tudo isso. Que bom que você teve uma pessoa para te ajudar, né? E hoje você ajuda as pessoas também, inclusive aqui é o que nós estamos fazendo, levando informações para quem está um pouco perdida, ainda não sabe muito bem como lidar, muitas vezes não aceita, né? Então, como você falou da fase do luto, podem estar passando por isso ainda, mas existe um caminho ainda a ser percorrido, existem pessoas dispostas a ajudar. E eu queria voltar um pouquinho para a gente falar sobre o método ABA. Sim. O método ABA é uma terapia aplicada, comprovada cientificamente, né? Na verdade, é uma estimulação e também tem a fase de recompensa. Você estimula a criança se ela faz uma recompensa. Vou dar um exemplo. A gente pode usar o método ABA em tudo. Não necessariamente vamos sentar para aplicar a ABA na mesinha. Não, porque a criança ela não consegue nem ficar quieta, nem sentada, nem focar. Então a gente vai praticar o ABA na hora da refeição, na hora do banho, na hora da tela, até a tela que os médicos pedem pra gente diminuir a tela, né? Porque a tela não faz bem para a criança, só que as crianças já nasceram na era digital, então não tem como zero tela. Mas a minha criança está assistindo um desenho, aí a gente tá vendo o carrinho, o carrinho azul, fala azul, carrinho azul. Aí a criança, de tanto você estimular, vai acabar falando, aí você recompensa, o carrinho azul, azul. E é assim, a gente aplica no dia a dia, em tudo que a gente vai fazer. A gente está aplicando ali a ABA e não é uma coisa forçada, é uma terapia mais natural, sabe? É para ser terapêutico. Sim, e é acessível, é muito difícil de fazer, inscrição. Para você foi tranquilo? Então, eu fiz o curso ABA pago, né? Eu não encontrei gratuito, mas tem alguns institutos, algumas instituições que fornecem sim. ABA para pais gratuitamente, porque, como eu falei,
a gente passa a maior parte do tempo com a criança. A gente leva a criança na terapia, ela fica ali meia hora, 1 hora com o terapeuta e o restante das horas do dia ele está com a mãe, com a família. Então a gente tem que aplicar essa terapia em casa, a gente tem que continuar dando os estímulos em casa. E com tudo isso que você nos contou, tenho certeza que te transformou muito, né? Uma outra Pamela, após a outra gestação, né, da sua menina. Cada gestação é de uma forma, cada criação, você vai aprendendo uma coisa. Todos os dias é um crescimento e um aprendizado com o Theo, né? E hoje, o que você pode dar de exemplo, de dica para as mães que estão passando por isso, estão perdidas? Um fôlego, um respiro que você pode transmitir para elas? O que você aprendeu? Cada gestação é diferente, né? Cada filho é diferente, mas quando vem um filho com deficiência, né? A gente aprende a ser mais humano, a gente aprende a se pôr no lugar do próximo, né? E realmente isso de verdade, porque a gente pensa assim, quando eu não mais estiver, será que alguém vai fazer pelo meu filho o que eu faço? Não, então e eles são puro amor, né? Eles são amor, eles têm uma ingenuidade, não tem maldade em nada. Então a gente pensa muito e se põe sempre no lugar do próximo. Humanizar, né? Mulher mais humanizada, é isso que a gente espera, né? Que as pessoas se tornem mais humanas, mais humanizadas para poder dividir, compartilhar, crescermos juntos. Quando o Theo tinha 2 anos, ele parou de andar. E o Theo começou a andar com 9 meses. E aí quando ele fez 2 anos, acho que 2 anos e pouquinho, simplesmente um dia o Theo acordou e não estava andando. Ele desceu da cama e ele caiu. Aí eu pensei assim, ele desceu de mau jeito e caiu. Aí eu levantei ele. Aí coloquei ele de pezinho na cama e deitei de novo. E aí ele foi dar outra passadinha e ele caiu. Aí eu falei, não, o que aconteceu? Coloquei ele pra andar e eu vi que ele não andava. E aí ele foi pra andar de novo e caiu. Eu falei, meu Deus, meu filho não tá andando. E mexi nas perninhas dele e tava normal, ele não tava sentindo dor, porque ele tem pouca resistência à dor, né? Ele não sente dor assim como a gente. E eu peguei o Theo e saí correndo, fui pra Santa Casa, o hospital mais próximo da minha casa. E cheguei lá na Santa Casa, a gente tira raio-x, faz exame de sangue. Mãe, o que aconteceu? Ele caiu, ele se machucou. Eu falei, não, ele tava bem, ele dormiu e ele não tá andando. Mandaram a gente pra Santa Casa de São Paulo e pediram uma transferência e tudo. A gente foi pra Santa Casa de São Paulo, os médicos lá fazem exame e tira raio-x e faz tomografia e um monte de coisa e ninguém descobriu por que o Theo não tava andando. Aí eu falei, mãe, não tem o que fazer, a gente não sabe o que aconteceu. E aí eu lembrei que eu tenho um plano de saúde. Olha só! Mas na hora do desespero, eu só corri pro hospital mais próximo. E aí eu voltei pra casa e lembrei que eu tenho um plano de saúde. Aí no outro dia, eu levei o Theo no plano de saúde e foi passar com o ortopedista para tentar descobrir, né? Aí viu que tinha um excesso de líquido a mais numa perna do que na outra, mas nada muito significativo. E aí, quem atendeu a gente foi um ortopedista autista. E eu tava meio cismada, né, com eu com preconceito, porque eu vi os comportamentos desse médico, eu falei, esse médico não tá bem. Aí eu até perguntei para as meninas da recepção, eu falei, ele tá bem? Ele trabalhou muito à noite? O que tá acontecendo? Ele tá muito agitado. Elas falaram, não, ele é assim mesmo, ele é autista. Aí tá bom. Ele falou pra mim que poderia ter sido uma gripe, tem uma gripe que ela trava os movimentos inferiores, né? Agora eu não me lembro o nome dessa gripe, mas não deu um diagnóstico preciso. Pediu para passar com neuro, que poderia ser do autismo também. E o Theo ficou 12 dias sem andar e ninguém sabe por que ele parou de andar. O neuro falou para mim que pode ter sido uma regressão do autismo, porque como tem a regressão na fala, também tem no andar e em tudo, eles podem regredir em qualquer coisa. A regressão é habilidades que eles já conquistaram, que eles deixam de fazer, né? Eles perdem essas habilidades. E com o Theo aconteceu no andar.
E aí eles não sabiam me dizer se ele ia voltar a andar, quanto tempo ele ia voltar a andar. E eu lembro que na época o padrinho dele tinha feito uma viagem para fora do país. E aí eles perguntaram para mim se a vacina estava em dia, que poderia ter dado por questão da vacina. E as vacinas dele sempre teve em dia. Mas ficou essa dúvida e não se conseguiu comprovar do que foi, mas o Theo teve essa regressão e ficou 12 dias sem andar. E voltou a andar assim depois do nada. Um belo dia, do mesmo jeito que ele dormiu e acordou sem andar, ele dormiu e acordou andando. Poxa, imagina o seu desespero, preocupação. E acontece muitas vezes. Tem crianças que falam e deixam de falar. E tem que acontecer com o Theo, tem crianças que andam e param de andar. E depois pode dar um gatilho e voltar à habilidade que já tinha. E até hoje não conseguiram chegar a uma conclusão. Não, ficou por isso mesmo. Que nem o médico falou que possa ser que foi do autismo, que é normal. Isso no espectro, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, minha vida tá tão difícil, né? Eu tenho tanta dificuldade com meu filho. Vamos dizer assim, tenho tanto problema. Às vezes a gente não tem problema, a gente tem dificuldades, né? Aí a gente escuta histórias que é mais difícil que a nossa, aí a gente pensa assim, não. Então, se aquela pessoa está conseguindo me dar forças para me repensar, recalcular minha rota e ir atrás também. Porque às vezes a gente só olha para si e não vê o próximo, mas tem muito mais pessoas que passam por mais dificuldade do que a gente imagina. Obrigada por dividir conosco tudo isso. E realmente é para refletir, é para humanizar, é para as pessoas que não têm ninguém próximo com o diagnóstico, respeitar também o colega, né? Seja o colega na sala de aula, seja na sociedade civil, na rua, caminhando e de repente tem uma crise. Então é saber compreender também que em algum momento as peças podem se desencaixar e nós temos que estar prontos para ajudar, para ser solícitos, né? Sim, o remédio para tudo é o amor, né? Não tem remédio, mas com amor a gente consegue tudo, né? Se pôr no lugar do outro, ter mais empatia e amor. Tratar todo mundo com respeito e com amor, eu acho que a humanidade evolui bastante. Com certeza. E falando em amor, eu gostaria que você dividisse conosco alguma história, de tantas histórias que você conhece, que você já presenciou ou até mesmo que vivenciou, que te marcou. Falando em marcar, eu comentei sobre a Associação de Mães de Francisco Morato. Ali a gente tem mais de 400 famílias, mais de 400 mães com crianças com deficiência, e não é só autismo, né? Tem bastante crianças ali com autismo. Eu falo crianças, mas na verdade são pessoas, porque não tem idade. A pessoa que tem a deficiência, ela vai morrer com a deficiência, né? Então a gente fala crianças, mas são adultos também. E como eu sou bem ativista na causa, estou bem engajada ali no grupo de mães, teve uma mãe que entrou no grupo e ela entrou pedindo ajuda. A gente ajuda várias mães, dá conselho, indica médicos e terapias, e essa mãe entrou pedindo ajuda, perguntando se a gente conhecia algum dentista, né, que atendesse crianças com deficiência. O filho dela, o Davizinho, ele tem uma doença rara e ele se mordia, né? A mãozinha dele era enrolada numa faixa porque ele mordia muito a própria mão até arrancar o pedaço. E ela estava procurando um dentista para arrancar todos os dentes do Davi, para ele parar de se autoagredir, de se automutilar. E a gente se colocou no lugar dela, né, pensando assim, a que ponto a dor dessa mãe chega para ela querer arrancar todos os dentes do filho para não ver ele se mutilando, né, se autoagredindo. Mas tem vários casos, todos os dias entra mães
no grupo, precisando de ajuda, precisando de um apoio, precisando de uma orientação do que fazer, e a gente se ajuda, a gente indica, né? Olha, lá no alto custo hoje não tem remédio, tal medicação está em falta, então a gente avisa umas outras para não dar essa viagem perdida ali lá no alto custo e não ter o remédio. Eu fui num dentista, ele é muito humanizado, né? Esse dentista trabalha com sedação, né? Conseguir um valor mais acessível. Então a gente vai se ajudando. A gente faz sempre piqueniques também, porque a gente não, às vezes não quer sair com a criança para passar constrangimento, para as pessoas não ficar olhando. E a gente, todo mundo junto ali, a gente se une, se abraça e a gente é uma família, na verdade. Pamela, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada por ter dividido conosco todos os seus conhecimentos e parabéns por ser essa mulher tão forte que é um exemplo para nós. Eu que agradeço. Obrigada sempre. Conte conosco, viu? Eu quero agradecer a você pelo seu tempo, por estar aqui conosco até o final. E curte, comenta, compartilha, não se esqueça. Seja 1% melhor a cada dia. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.